sétimo ano, estamos de volta. Então, hoje a gente vai terminar o nosso capítulo de invertebrados, vamos falar dos artrópodes e vamos falar dos equinodermos, tá? Então, vocês vão ver que são animais muito comuns e, com certeza, na praia alguém já deve ter esbarrado com um deles, tá bom? Então, vamos começar lá. Falando dos artrópodes, esse resumo é para vocês terem uma noção do que se fala de artrópodes e os grupos que compõem, né, esse grande grupo dos artrópodes. Artrópode é um termo, né, para classificar esses animais que principalmente são animais invertebrados, eles podem possuir antenas ou não, eles trocam sempre de exoesqueleto, ou seja, tem a presença do exoesqueleto, que é um esqueleto externo. Vamos lembrar sempre que são animais invertebrados, então o esqueleto externo deles ajuda na sustentação do seu próprio corpo. Tem a questão das mudas, né, ou das ecdísis, ou seja, são as trocas de exoesqueleto de tempos em tempos para acompanhar o crescimento do corpo do animal. E vão ter vários grupos. Dentre esses grupos tem esses 5 principais aqui. O primeiro grupo dos insetos, os crustáceos, os aracnídeos, os quilópodes e os diplópodes. Então, dos aracnídeos tem ainda a separação entre as aranhas, os escorpiões e os ácaros e carrapatos, tá? Então, nós vamos falar deles todos. Então, começando lá, sobre os artrópodes, quais são as características principais, né? Então, presença de apêndices ou pernas articuladas, olha aqui a formiguinha que dá para enxergar. São vários, aí dependendo da espécie, dependendo do grupo, vão ter 2 pares, 3 pares, enfim. Alguns apresentam antenas que funcionam como uma questão de sensorial, de perceber o ambiente. Tem o exoesqueleto, que eu acabei de falar, a questão da icdíase, né? Então, aqui está até mostrando a cigarra, né, perdendo seu exoesqueleto e ele assumindo outro, né, que vai crescer e se endurecer, porque isso é o que permite o corpo dele se adequar, né? Dos insetos, então vamos lá, a gente tem um exemplo aqui da abelhinha, que além de tudo, muitos insetos são polinizadores, né? Vamos lembrar da sua importância ecológica. Então, o corpo deles é separado entre cabeça, tórax e abdômen, tá? No caso aqui, tem os olhos compostos, né, tanto das moscas quanto das abelhas. Isso permite que elas tenham uma visão muito aguçada, né? Ou seja, esses olhos compostos permitem até uma visão mais panorâmica do que a nossa. Então, elas conseguem perceber o ambiente muito melhor. A alimentação é muito variável, dependendo sempre do aparelho bucal. Então, tem insetos que são sugadores, tem outros que são lambedores, então depende muito do aparelho bucal. A respiração é feita por traqueia, ou seja, a traqueia são esses tubos, né, onde se abrem, onde o ar passa. Então, é próprio mesmo desses artrópodes a respiração traqueal. E a reprodução, que pode ser sexuada ou assexuada, né? A fertilização é sempre interna e a maioria dele é ovíparo, ou seja, ovíparo significa que o embrião é colocado num ovinho e ele se desenvolve lá dentro do ovo. Outra característica muito marcante dos insetos é a questão da metamorfose, tá? Então, a metamorfose, ela pode ser completa, ou seja, passa por todos os estágios de ovo, larva, pupa, depois para virar adulto, que no caso aqui é a metamorfose da borboleta. Tem a metamorfose que é incompleta, onde pula, né, uma das etapas de ovo, passa direto para a forma mais jovem de ninfa e depois para o adulto, que aqui é o exemplo do percevejo. Ou ainda podem ter alguns insetos que não sofrem metamorfose, tá? Que no caso aqui está mostrando essa da traça. Entrando no grupo dos crustáceos, a gente vê aqui o exemplo, né, do caranguejo, da lagosta, vai ter o camarão. Então, além de ser um grupo, né, notadamente marinho, são animais que têm um valor econômico muito grande, né, principalmente relacionado à gastronomia. Então, o corpo deles é separado principalmente entre a cabeça, né, o abdômen e o cefalotórax.
O abdômen é tudo isso aqui, ó, de para baixo. E o cefalotórax. Por que cefalotórax? Porque é uma junção do tórax com a cabeça, tá? Eles têm antenas, tem muitos apêndices, tá vendo? Tem esses apêndices assim que são pegadores, essas pinças, tá? Então tem várias adaptações para esses animais que sugerem que eles tenham aí uma capacidade de se deslocar muito grande, rapidamente na água e buscar o seu alimento de forma mais eficiente. Entrando nos aracnídeos, a gente vai falar, ó, o grupo das aranhas, os araneídeos que a gente viu lá na frente. Então, são animais que possuem glândulas de veneno, são pouquíssimas as espécies que não possuem. Aqui, ó, nessa foto, tem uma das espécies mais perigosas de aranha, que é a aranha marrom. Ela causa uma necrose no tecido da pessoa que tiver a picada dela, então é muito complicado. Correr para o hospital mesmo se tiver algum tipo de picada dela. Essas caranguejeiras aqui normalmente não fazem nada, tá? Então, tem a questão das partes do corpo, né, das aranhas. Então, vai ter os pedipalpos, que estão aqui na frente, tá vendo? Ó? Esses pedipalpos nada mais são do que umas estruturas que esmagam e trituram o alimento, tá? Na hora que elas vão se alimentar. As quelíceras, aí sim, a quelícera é aquela que se localiza a glândula do veneno, que tá aqui na boca dela. O pedicelo, que são essas patinhas daqui, e as fiandeiras, onde faz o fio para que elas construam as teias, né? O grupo dos escorpiões vai ter aqui a parte onde tem o ferrão, que é o agulhão, né? Também, assim como as aranhas, vai ter o pedipalpo na frente, vai ter quelíceras, só que aqui o rabo dele, que é o telson que chama, na frente, na ponta, tem um agulhão extremamente perigoso, tá? Determinadas espécies, um pouquinho daquele veneno pode ser até fatal, tá? E o último grupo é o grupo dos ácaros, ou seja, os ácaros e os carrapatos, os acarinos, tá? Então, são animais parasitas. Algumas espécies de ácaros podem causar sarna humana, tá? São animais que são parasitas de cachorros, de animais domésticos, tá? Então, é bem complicada essa questão aqui. E também são animais que se alimentam de sangue, tá? Aqui nessa parte do texto vem falando sobre algumas espécies, né? Então, as aranhas, né? Como que elas funcionam, que é a questão da glândula de veneno, a questão da predação, né? Então, a construção de teias também, que facilita muito na questão de captura, né? Das presas. Os escorpiões, né, as pinças dos escorpiões também ajudam a capturar a sua presa. E os ácaros aqui, ó, mostrando como eles são parasitas. Aqui ele está no corpo de um cachorrinho. Aqui desse lado mostra os ovos, né, os ovos dos ácaros, como é que funciona, né, para a fecundação deles, que é externa. E aqui mostrando uma curiosidade dos escorpiões, falando que eles possuem cuidado parental. Engraçado que até então a gente estuda, né? Os animais, eles até então não apresentam esse cuidado parental. A gente só vai ver o cuidado parental nos mamíferos, que é uma característica própria dos mamíferos. Mas os escorpiões apresentam esse cuidado, ou seja, cuidado parental significa que eles cuidam dos filhotes até um certo tempo de vida. Então, os escorpiões, no caso os bebezinhos, eles carregam no dorso deles os bebezinhos, os filhotinhos. Então, é muito interessante saber que eles têm esse cuidado, né? Apesar de ser um animal bem perigoso. Vamos falar dos quilópodes e diplópodes, né? Então, eu coloquei essas duas imagens aqui comparativas, porque não é difícil a gente saber estabelecer as diferenças entre eles. Quilópodes são os animais que têm um par de pernas por cada segmento. Se você olhar bem essa foto, é como se esses animais fossem unidos, o corpo deles fossem vários segmentos, tá? E cada segmento desse tem um par de patas. Então, esses são os quilópodes. Outra característica marcante dos quilópodes são as glândulas de veneno. Então, o maior representante desse grupo são as lacraias, tá? Então, tem glândula de veneno aqui. Então, os quilópodes são venenosos. Já os diplópodes, por que eles são chamados de
cefalópodes, porque eles têm 2 pares de patas por cada segmento. E um exemplo muito comum é o gongolo, né? Esse aqui é o piolho de cobra, mais conhecido como gongolo. Então, esse animal não tem glândula de veneno, não faz mal para ninguém. Agora, a lacraia, sim, tá bom? Pulando agora para o grupo dos equinodermos. Então, equinodermos são aqueles grupos de animais notadamente marinhos, tá? Alguns de mais profundidade, outros menos. Alguns a gente encontra na praia por aí, de bobeira. E aí a gente vai ter a separação nessas 5 classes aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? São os crinoides, asteroides, ofiuroides, equinoides e holotuiroides, tá? Então vamos lá nos equinodermos. Esse grupinho, antes da gente falar desses animais e de reconhecê-los, porque a gente já deve ter visto com certeza, é importante a gente falar dessa parte do texto que fala da simetria. Tá? Então, o que é simetria? Simetria é quando você estabelece um eixo, dependendo se for bilateral ou radial, enfim, né? Você pode separar uma figura e ela pode gerar imagens espelhadas, digamos assim. Se você for observar o nosso corpo, o corpo humano, a gente tem várias partes espelhadas. A gente tem 2 olhos, 2 narinas, 2 orelhas, 2 pulmões, 2 seios, 2 braços, porque isso é espelhado, digamos assim. Então, a nossa simetria, se a gente colocasse uma linha imaginária no meio do nosso corpo, a gente ia ter um lado igual ao outro. Salvo alguns órgãos que não são duplos, algumas situações que não são duplas, mas seria aproximadamente espelhado. No caso dos equinodermos, a gente vai encontrar uma simetria que a gente chama de radial. Olha para cá para esse desenho de uma anêmona, tá vendo? Ó? É um plano onde você traça várias linhas, vários planos, tá? Tanto longitudinal quanto o transversal, e você consegue, imaginário, né, óbvio, cortar aquele animal em várias partes que são também espelhadas. Então, a gente tem os exemplos da anêmona, a gente tem aqui o exemplo, né, dessa anêmona, a gente tem as águas-vivas, as caravelas, né, as hidras, todos esses animais, né, têm uma simetria que alguns são bilaterais, outros são radiais. No caso aqui dos equinodermos, os representantes apresentam a simetria radial, tá? Então, só observar aqui, ó, o ouriço do mar, a bolacha da praia, tá? Então, aqui nessa parte do texto, antes da gente entrar nas características desse grupo, vem falando dessa simetria que, por si só, já é uma característica marcante desse grupo aí. Então, vamos falar das classes, né? Asteroides. A classe dos asteroides são as estrelas do mar. Então, elas têm lá os braços, né? Dependendo da espécie, aí pode mudar a quantidade. E são várias espécies aí conhecidas, lindas, coloridas, uma mais linda do que a outra. Vai ter a classe dos ofiuroides, que são as chamadas serpentes do mar, tá? A movimentação é bem fraquinha, se movimenta. Não sei se vocês já perceberam, tem umas situações embaixo da estrela do mar que ela consegue se movimentar, mas é muito devagarzinho, tá? Os equinoides são os ouriços do mar e a bolacha da praia. Gente, bolacha da praia tem muita aqui na nossa região. Muita, muita, muita. Determinada época do ano, você vê, assim, uma quantidade muito grande. Os crinoides têm o lírio do mar e a pena do mar. Olha que bonito. E os holotuiroides, o pepino do mar, que parece que tem uns espinhos aqui, né? Agora vamos falar de uma situação que é muito característica de todos esses grupos, né? Dessas classes desses equinodermos, que é o sistema hidrovascular que a gente conhece. O sistema hidrovascular é chamado, né, nos livros, em biologia, de sistema ambulacrário. Por que acontece isso? Ó, se você observar essa imagem, tem várias patinhas aqui, tá vendo? Ó, são os espinhozinhos debaixo deles. Só que esses espinhos têm uns sulcos. O que significa sulcos? São os buraquinhos. E esses buraquinhos têm toda uma questão ali de movimentação. É como se fossem umas ventosas, tá? Eles se grudam no substrato para poder ocorrer essa movimentação.
Além disso, esse sistema também faz com que a água circule dentro do animal. E como ele é um animal também parecido um pouco com as esponjas, que se alimenta daqueles micro-organismos, daquelas algas, né, que estão ali no mar, ajuda a entrar no corpinho deles e eles absorverem o seu alimento, tá? E aí também, entre outros controles, como o controle osmótico, né, a pressão, o equilíbrio de água, de sais minerais dentro do corpo deles também. E aqui vem falando do madreporito, né, que também algumas espécies possuem, principalmente as estrelas do mar, né, que ajuda a fixar elas no substrato e ajudar a se movimentar também. Ajuda os tentáculos delas se grudando, né, e elas vão se movimentando lentamente. E aí, meus amores, apesar de ontem ter tido 2 páginas, hoje tem um monte, Vamos finalizar esse capítulo, tá? Vamos fazer os exercícios de mais atividades, depois... E aqui tô liberando também, um exercício em folha para vocês fazerem, tá? Deles, para que a gente possa rever ainda mais esses conteúdos. E numa próxima aula eu corrijo todos esses exercícios, tá? Que a gente fez, que a gente falou dos moluscos, dos anelídeos, dos equinodermos e dos artrópodes, tá bom? Então, dúvidas pode colocar lá na plataforma, envio das atividades também. Vamos nos esforçar, tá? Faça chuva, faça sol, faça até dar certo, porque a gente precisa passar esse tempo de quarentena se esforçando, estudando, absorvendo conteúdo, tá bom? Então, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.